Agora a palestra, eis o noivo, a noiva está preparada? Com o nosso aluno e instrutor Samuel Salles. Glória a Deus, fique de pé e recebamos o servo de Deus com palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Uma palavrinha de oração, meus irmãos. Soberano e eterno Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos na sua presença, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos preparou esta oportunidade. Nesta manhã, aqui o Senhor nos colocou para aprender da sua palavra. Este momento especial o Senhor nos colocou na sua presença. E que a paz, a alegria do Senhor possa irradiar nossos corações. E que a sua presença seja em cada vida. E que mais uma vez o seu nome seja glorificado. Que o Senhor abra nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Senta aí um pouquinho. Senta aí, glorifique e exalta o nome daquele que vive, daquele que reina para sempre. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, iniciando nossa palestra, o tema, ele está aqui. Eis o noivo. A noiva está preparada? Meus irmãos, nós vamos já passar aqui para o texto, mas antes, vou colocar para os irmãos qual que é o objetivo. O objetivo é trazer um alerta para nós que fazemos parte e para nós que somos a igreja do Senhor. Nunca é tarde até que Jesus Cristo venha para que sejamos alertados e para que estejamos à espera daquele que há de vir. E a palavra do Senhor diz que aquele que há de vir, ele virá e ele não tardará. Os momentos, os dias são difíceis, são maus, irmãos, mas o Senhor, ele tem sempre uma palavra de alerta para que possamos, como igreja, estar prontos, preparados. Quando tocar a trombeta que vai tocar, possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler em Mateus, o texto está aqui. Vamos lá, meus irmãos. Nós vamos ler Mateus, capítulo de número 25. O versículo. Vamos ler, meus irmãos, todo o contexto, amém? De Mateus 25. Nós vamos ler do primeiro até o versículo 13. Aqui nos slides tem resumido, mas vamos lá, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diantes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, meus amados: vigiai, pois, porque não sabeis o dia
nem a hora em que vem o Filho do Homem, em que o Filho do Homem há de vir. Então senta aí, meus amados irmãos. Irmãos, pode glorificar o Senhor. Toda honra e glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Irmãos, está aqui, sobre a visão ampla da parábola, escreveu Herbert Lockyer. O ponto central dessa narrativa é estar preparado para a vinda do Senhor. Então, todo o nosso contexto que nós vamos falaremos nós aqui sobre os preparativos e que nós devemos estar, não preparando, mas estarmos preparados para a vinda do Senhor. Então, o texto ele vai enfatizar a incerteza sobre o momento da sua vinda e a necessidade de estar preparado. A incerteza porque o noivo, que nós vamos falar aqui, ele veio, mas ele veio na hora inesperada. E as noivas estavam fazendo o quê? As virgens estavam fazendo o quê? Não ouvi. Estavam fazendo o quê, irmãos? Dormindo. Por quê elas estavam dormindo? Porque passou-se a hora. Então, há uma necessidade de estar preparado, porque a hora e nem o dia nós não? Muito bem. Então, a abrangência do texto bíblico é esse aqui, O texto que nós lemos, ele vai falar sobre a cerimônia de casamento, vai falar sobre as virgens, vai falar sobre a lâmpada que acandeia, o noivo, a festa e as moradas eternas. Então vejamos nós aqui um pouquinho sobre a cerimônia de casamento. Relacionamento que envolve amor, festa e futuro. Entende-se que nenhuma cerimônia de casamento ela deve ser feita se não houver a proposta de amor, festa e futuro. Alguém casa para viver um dia só, irmãos? Não, nós casamos pensando no nosso futuro. Casamento tem que ter festa? Sim, tem que ter festa. E o casamento sem amor pode ter? Não, nós casamos porque nós amamos. Então Deus, ele também tem esse entendimento. Deus se relacionou com Israel, e ainda, claro, se relaciona, mas atualmente o Senhor, então, ele está relacionando e dirigindo a sua igreja, porque nós somos a noiva de? Muito bem. Então, meus irmãos, olhando para o Antigo Testamento, nós vejamos Deus se relacionando com Israel, mas não é uma relação qualquer, trata-se de uma relação de Deus como o esposo de Israel. Então pega a sua Bíblia, vamos ler essa passagem de Ezequiel, capítulo de número 16, e versículo 8. Passando eu por ti, vir-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também eu vesti com bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri com seda. E te ornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e de um colar à roda do teu pescoço e te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a sua veste foi de linho fino, e de seda, e de bordadura, nutrisse-se da flor da farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. Versículo 14, e correu a tua fama sobre todas as nações, por causa da tua formosura, porque era perfeita, por causa da minha glória, que
eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Essa passagem, meus irmãos, relata de uma maneira linda todo o cuidado que o Senhor tinha com Israel. É claro que o Senhor ainda tem, mas esse cuidado, meus irmãos, que o Senhor tem de cobrir, de vesti-la, de dar a Ele a sua glória, quando nós entrarmos no Novo Testamento, nós vamos ver o Senhor também cuidando de nós. Não somos de Israel, mas nós também temos o cuidado do Senhor, ainda sendo gentios, porque Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz, comprou a sua vida e a minha, e o Senhor então, Ele tem um compromisso com todos os moradores da terra. Vejamos nós agora o relacionamento no Novo Testamento de Cristo com a igreja. Pode abrir aí, irmãos. Nós vamos ler Efésios, que Paulo escreveu a Éfeso, capítulo de número 5, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, irmãos. 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por... Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 32, grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Está aí os cuidados que o Senhor tem com a minha vida, com a sua vida, porque nós somos a ovelha do Senhor, nós somos a noiva do Senhor. Irmãos, olhando para casamento, porque essa parábola tem tudo a ver com uma cerimônia, fala então ali das virgens que estavam esperando o noivo. Então, meus irmãos, para entendermos essa palavra, é interessante voltarmos um pouquinho para o casamento oriental antigo, principalmente de Israel, para entender como funcionava o casamento bíblico e também do povo antigo. O processo era, primeiro, desposar, prometer um para o outro, e depois o noivo levaria presentes à noiva e à família. Então, meus irmãos, geralmente esses casamentos não era casamento igual hoje. Hoje a mocinha olha para o rapaz e fala: ai, que rapaz bonitinho, eu vou casar com ele. E a mesma coisa falava o rapaz: essa moça é bonita, vou casar com ela. Mas antigamente não era bem assim, não. A moça estava crescendo e o pai falava: você vai casar com o João lá, e pronto. A palavra do pai era aquela palavra e ponto final. E o casamento tinha também, não era bem uma questão de amor. Tinha dinheiro envolvido, tinha tantas coisas envolvidas, né, meus irmãos? Mas era assim que funcionava. O importante aqui é dizer que no processo do casamento havia fases. E a primeira fase era desposar. Então ele se reunia e ali então a moça ficava então comprometida com o noivo e o noivo comprometida com a noiva. E ele, quando ele vinha para fazer esse compromisso com a noiva, ele tinha que trazer presentes para a noiva, presentes para a família, e entrava então aí a questão do dote. Se o pai exigisse, a família exigisse, então o noivo tinha que pagar uma certa quantia e de alguma forma tinha que liberar alguns presentes. Bom, era assim, né? Segundo passo, tinha um intervalo de espera, porque depois de prometido, o noivo voltava para a casa dele para fazer as coisas dele lá, mas aquela moça, ela ficava então ali prometida e comprometida com aquele homem. Não importava se ele era 10 anos mais novo, mais velho do que ela, não importava se ele tinha 20 anos a mais, enfim, o que importava aconteceu aquela cerimônia de desposar, e eles estavam desposados, o compromisso estava firmado, e ele então ia voltar para fazer suas tarefas lá, para cuidar da sua vida, e era esse o período em que havia o preparo da noiva, e ela tinha que fielmente aguardar o seu noivo, não sabendo o dia que ele voltaria lá, mas ela tinha que aguardar com o quê? Com pureza, fidelidade. Era esse o período da espera que a noiva tinha que aguardar, tá? Por fim, acontecia então as bodas ou o banquete. Que período é esse?
é o período em que o noivo ele volta lá para casa onde está a sua noiva. O que acontece? A noiva estaria trajando vestes e joias especiais, acompanhados dos seus convidados. Onde entram as virgens aí? As virgens são as convidadas. Então, a noiva pronta, esperando o noivo, e o noivo, em algum momento, ele chegava para festejar. Depois tem o quê? O noivo retornaria para festejar durante 7 dias, trazendo sua comitiva, depois levaria a noiva. O que quer dizer isso? O noivo chega, as donzelas, os convidados estão lá, vão festejar na casa da noiva, e eles estão festejando. Duração média da festa, 7 dias. Acabou os 7 dias, acabou a festa, o que faz o noivo? Pega a sua noiva ali, dá o seu bracinho aqui, e vamos embora. Para onde? Morar nas moradas que o noivo preparou para o seu casamento. É assim, meus irmãos. Vamos então aqui. Experimento por vós um zelo semelhante ao de Deus. Desposei-vos um noivo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Isto falou o apóstolo Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 2. Nós estamos desposados com Cristo. Até porque Jesus já veio, não veio não, irmãos? Veio ou não veio, irmãos? Então, nós já estamos desposados. Aguardando o que, irmãos? Aguardando o que, irmãos? O dia que Ele vai voltar e nós, em festa, subiremos com Ele para as moradas que já estão preparadas na glória. E o nome do Senhor seja glorificado. As virgens são as convidadas, representam os cristãos à espera do esposo, todas dormindo. Por que dormiram? Porque houve atraso. Quando eu olho para o Evangelho, meus irmãos, e vejo o livro de Tessalonicenses, por exemplo, e alguns outros livros de Paulo, Paulo se expressa, meus irmãos, como Jesus estivesse voltando naqueles dias. E é assim que ele expressa: olha, Jesus vai voltar, esteja preparado. Em Tessalônica mesmo havia irmãos que deixaram até mesmo o seu trabalho. Para quê? Já vou ficar pronto, porque pode ser que ele vai voltar amanhã. Só que já passou quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? 2016 anos. Ele voltou? Mas nós não podemos fazer como as virgens que estavam dormindo. E aí que está a diferença. Acerca do destino do homem, o Cosmo Lang, ele diz: consideramos as virgens representantes da nossa natureza humana que aguardam a sua verdadeira consumação. O que ele está dizendo aí, irmãos? Que o homem, o corpo físico, existe para ele um tempo limitado. Esse corpo limitado, ele vai descer à sepultura. Paulo mesmo escreveu que alguns serão transformados vivos, mas o que nós vemos é que a maioria em quantidade de pessoas que compõem o corpo de Cristo, a igreja, um dia morreu, um dia vai morrer e o seu corpo será sepultado, irmãos. Essa natureza humana, ela vai um dia se findar. Esse é o destino do homem. Ninguém aqui vai entrar na eternidade com essa natureza humana, com essa natureza pecaminosa. A lei da natureza diz que o homem ele tem que nascer, ele tem que viver e depois ele precisa morrer. Mas morrendo o homem, como foi a palestra aqui do irmão, acabou, irmãos? Não, porque ele falou que o homem tem corpo, tem alma e tem espírito. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, então nós temos ainda uma vida adiante aí, mesmo depois que morrer
esta carne, esse corpo físico. Daí a necessidade, e daí cabe a parábola para os nossos dias, mesmo tendo se passado mais de 2000 anos. É necessário que nós estejamos Muito bem, meus irmãos. A candeia, a parábola fala sobre as virgens que tinham nas suas mãos o quê? Lâmpada. Ter a lâmpada possibilita andar mesmo na escuridão. A lâmpada carece de azeite. Como o azeite pode acabar e a lâmpada pode se apagar, então há necessidade de ter reserva. Olha que interessante. Uma Bíblia da NVI, ela coloca esse comentário, que as candeias semelhantes a tochas, usadas por elas, consumia uma grande quantidade de óleo. Era necessário abastecer a candeia a cada quanto tempo? 15 minutos. Tá? Não sei precisar se isso aqui é totalmente verdade ou não, mas é fato que a candeia tem que ter o quê? Azeite para abastecer a cada 15 minutos. Então, se você não abastecer a candeia, o que acontece com a lâmpada? Apaga. Vamos lá. No final da parábola vai dizer que houve um grito. Qual grito? Eis o noivo. O que acontece, irmãos? O grito, ele é inesperado. Tão inesperado como o dia do dilúvio. Noé passou quanto tempo construindo a arca, irmãos? 130 anos. Mas quando choveu, foi o quê? O inesperado. O povo não esperava a chuva, e a chuva veio. O povo esperava lá em Sodoma e Gomorra que haveria cair fogo do céu e consumir e acabar com a cidade. O povo não esperava, mas o fato aconteceu. Sem tempo de reação. As donzelas, as virgens, quando escutaram o grito, o que elas fizeram? Se levantaram. É hora de ir ao encontro do noivo para iniciar o festejo de 7 dias do casamento. Mas o que aconteceu? Umas tinham reserva, tinha azeite, e outras não tinha. E com isso, para elas não tinha festa. E aí me preocupa, irmãos. Para uns haverá festa, e para outros não haverá festa. Não haverá festa. A diferença que para uns vai ter festa e para outros não vai ter festa, pela parábola, a condição é única. Qual é a diferença? Quem tem azeite vai festejar. Quem não tem azeite, a lamparina está apagada e para esse não vai ter festa. Eis o noivo. Falaremos aqui um pouquinho sobre aquele que é o noivo, aquele que é o esperado da igreja. Ele é o Filho unigênito de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e possuiu o reino por herança. Estamos falando de quem, irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele ter tudo isso aqui, meus irmãos, ele teve que pagar um dote. Ele teve que pagar um preço, e é um preço que eu não posso pagar, nem você pode pagar. E é um preço tão grande, porque a palavra do Senhor diz que ele se esvaziou completamente de si mesmo. Despiu-se ele de toda a glória que ele tinha nos céus, para ele tomar a forma de homem, e na forma de homem ele pisar com os seus pés essa terra que derrama-se nela o sangue inocente todos os dias. E Jesus pisou aqui, teve uma vida difícil, e por fim da sua vida, aos 33 anos, a ele foi reservado uma cerimônia especial. Qual foi ela? A cerimônia de cruz, que de especial para ele, em carne naquele momento não tinha nada, porque naquele momento ele devia ali pagar o alto preço. Mas o que é interessante para prosseguirmos falando do noivo, é o que ele já fez, para que ele pudesse ter a sua presença nas moradas que ele já preparou. O que ele fez por você? O que ele fez por mim? Essa é uma mensagem, meus irmãos, da palestra de alerta, irmãos. A parte dele
Ele já fez, porque o Deus tão lindo que o irmão Rodrigo ministrou aqui, de glória e de muito poder e criador, a gente vê agora pisando essas terras, tendo momentos de fome, de tristeza, outros momentos de alegria, outros de cansaço. Agora ele vê a sua criatura o colocar no tribunal, e a sua criatura vai julgar e vai condenar o próprio Criador dos céus e da terra. Como o irmão disse aqui, aquele que criou muito mais estrela no céu do que toda a areia, grão de areia que tem na terra, ele agora vai ser julgado. O homem levanta a sua mão e ele vai bater na face do Senhor, e o Senhor ele vai suportar. O homem vai pregar as suas mãos, os seus pés, vai colocar no madeiro e ele vai suportar. Mas depois que ele diz está consumado e ele ressuscitou, nós vemos ele agora, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como ele cumpriu, então ele tem agora o reino que foi dado a ele por herança, já está preparado, e ele agora, ele vem para buscar a minha vida e a sua vida. Pode glorificar o Senhor, meus irmãos. Para as bodas ele já pagou o preço caríssimo, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, conforme está aqui na passagem bíblica. Também outra passagem bíblica: bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro, ou seja, bem-aventurado aquele que vai poder adentrar para festejar com o nosso mestre no dia que está tão perto, e esse dia já está chegando. Ansiosamente ele aguarda o momento do encontro, a morada eterna ela está preparada. A figura do noivo, Jesus Cristo, está no seu corpo glorificado, e ele está, meus irmãos, com certeza, a aguardar e a olhar para a terra e esperar o momento em que ele há de vir, e esse momento já está chegando. Amém, irmãos? Para dar aqui, meus irmãos, uma palhinha como esse momento está chegando, a referência que nós podemos ter neste momento agora aqui é a tecnologia. Se você olhar para 200 anos, 300, 500 anos atrás, a tecnologia estava distante comparado a tudo que se tem de tecnologia nos dias de hoje. Tudo isso é alerta para que estejamos prontos para o dia do Senhor. A noiva da parábola. As parábolas de Jesus não falam diretamente sobre a noiva, mas conota o rito do casamento oriental antigo, que obviamente não deve faltar a figura da noiva. Óbvio, se você pegar a parábola das 10 virgens, não fala diretamente sobre a figura da noiva, mas onde há festa, onde há um noivo, onde há convidados, obviamente faz parte sim a noiva, que nesse caso aqui da parábola de Jesus, ele se refere à própria igreja do Senhor. Apropriando o sentido de Arnaud, é cruel submeter a parábola à tortura e compeli-la a fornecer significados que nunca recebeu de seu autor. Óbvio que está dizendo aqui que aquelas donzelas não correspondem à noiva em si, mas como já falei para os irmãos, as donzelas têm o significado da parábola, que elas que deveriam estar preparadas. As características da noiva. A noiva do Senhor, ela tem que ser santa. Está aqui a base bíblica. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu já disse para os irmãos aqui, que o que vai separar aqueles que vão festejar dos que não vão festejar é você ter azeite na sua lamparina, na sua candeia. E para você ter azeite na sua candeia, você precisa de quem?
Do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só vai adentrar, fazer morada e conceder reserva de azeite para quem é santo, irmãos. Que se vê hoje inúmeras igrejas, inúmeras denominações, inúmeros ensinamentos, inúmeras doutrinas. Mas a igreja do Senhor, ela é quantas? Ela é uma só. Só entra para dentro da igreja, para fazer parte da igreja, é aquele que é santo. Então, se nós somos santos, então nós veremos o Senhor face a face. A primeira tela aqui, não sei se os irmãos perceberam, é uma tela do tabernáculo onde havia um véu, para nós vermos o Senhor face a face, enxergarmos a sua formosura, enxergarmos tudo que Ele está preparado na glória. Nós devemos estar na condição de santo. O que é ser santo, irmãos? Porventura santo é a gente não ficar igual os monges, vamos falar assim, trancado lá dentro de um mosteiro, e lá você não se comunicar com ninguém, e lá você apenas comer, dormir, orar e ler a Bíblia. Isto é, meus irmãos, ser santo? Não. Nos nossos dias, no meio da nossa sociedade, nós devemos ter atitude diferente. Nós devemos mostrar para os homens que é possível ter luz no meio das trevas. Isso é ser santo, meus irmãos. Certa feita eu ouvi uma coisa interessante. Um irmão evangelista, ele falou que o crente, ele evangeliza muito mais com a sua vida do que com a sua pregação. Eu fui refletir sobre isso, irmãos. A pregação, né, como nós vemos, por exemplo, lá Pedro, numa pregação, quantas mil almas? 3.000 almas a chegar ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas, refletindo o que esse irmão falou, a nossa atitude, a nossa conduta, a nossa forma de viver, ela vale muito mais do que uma pregação da nossa boca. A atitude no momento indesejado, a sua postura que você vai tomar diante daquelas pessoas que estão de repente zombando, aquelas pessoas que se reuniram para escarnecer, qual vai ser a atitude que você vai tomar? Eu olho, meus irmãos, até mesmo pelas vestes do povo de Deus, conotam e colocam, meus irmãos, para o mundo que existe sim a separação entre luz e trevas, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Existe aquele que onde ele entra no primeiro dia, ele é notado como cristão, e também existe aquele que passa, por exemplo, como já falamos, né? 30 anos dentro de uma empresa, quando ele vai despedir para ir embora, ali que se descobre que ele era um cristão. E o cristão, meus irmãos, que é santo, ele coloca, ele expressa aquilo que ele é a todo o momento. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. No período de namoro ou de noivado, você pode esconder algumas coisas daquela que está preparada para você. Por exemplo, o homem, o irmão, talvez não vai falar para ela que ele costuma tomar banho, pegar a toalhinha e jogar lá no chão do banheiro, em cima da cama, toalha molhada. Ele não vai falar para ela, vai, irmãos? Não. A irmã vai falar que onde que ela vai, ela larga os calçados dentro de casa? Não. A irmã vai falar que ela adora ir para o shopping e toda vez que ela vai comprar R$500 só de sapato. Ela vai te falar isso? Não. Algumas coisas são escondidas. Só que tem a parte interessante. O casamento, ele é uma grande revelação. É ou não é, irmãos? Sim. Quando você casa, aí começa a aparecer tudo no detalhe. Aí você fala, eu nunca tinha reparado que você era assim. Aí você vai falar, eu também não tinha reparado que você fazia isso. É o período da revelação. O que eu quero dizer, meus irmãos? Que o nosso Deus, Ele conhece nós, até mesmo o nosso pensamento. Ele
Ele vai casar com a sua noiva, já conhecendo ela, porque nós somos uma igreja santa, lavada, remida e sem mácula, meus irmãos. O Senhor nos conhece. Às vezes eu percebo, tem irmãos que pegam o microfone, ele vai orar, aí ele muda a voz: Senhor meu Deus e meu Pai, como se Deus não conhecesse ele antes que ele estivesse orando, irmãos. O Senhor conhece o que fazemos quando levantamos até o momento em que nós dormimos, irmãos. Ele sabe onde você vai, Ele sabe onde você não foi, Ele sabe o que você fez e Ele sabe o que você deixou de fazer. Segundo aqui, meus irmãos, característica da noiva: ela tem a beleza que vem do noivo, porque ela tem a glória de Deus. A passagem bíblica: por causa da minha glória que puser em ti, diz o Senhor. A igreja do Senhor não precisa, irmãos, ir no salão de cabeleireiro, colocar, meus irmãos, o seu cabelo de preto para loiro, mexer nas sobrancelhas. Não precisa o irmão correr para musculação para ficar daquela forma. Precisa, irmãos? A beleza da igreja é a beleza que vem do noivo. E deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele sabe aquele que tem a glória dEle. Aonde você estiver, a beleza dEle, ela vai aparecer, se você tem na sua vida a glória de Deus. Por que eu coloquei isso aqui, meus irmãos? Porque tem irmãs que olham no espelho e falam: estou precisando ir no salão de cabeleireiro, fazer uma reforma geral. Pouco importa, irmãos. Pouco importa a matéria que vai morrer, irmãos. Pouco importa, meus irmãos, nós indo ou não indo fazer a musculação para ficar com o corpo em forma, bonitão, pouco importa. Essa matéria vai morrer. Agora o que importa na minha vida, na sua vida, é se você ter a glória do Senhor manifesta 24 horas no seu dia, meus irmãos. Isso importa, isso tem valor, isso você vai levar para a eternidade, meus irmãos. As pessoas do mundo olham você assim: o que você veste? Qual é a marca da sua roupa? Qual é o calçado que você veste? Qual é o carro que você chega? Qual é a casa que você mora? Qual é a marca do seu relógio? E o seu iPhone? O seu smartphone? Qual é a marca? O povo olha os outros assim. Aí fica sabendo: nossa, você estudou nos Estados Unidos, você estudou lá em Oxford, em Harvard, nossa, você é um camarada importante, que bênção, seja bem-vindo. O povo olha assim, meus irmãos. Mas o Senhor não. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele vai ver nós cobertos com a glória dEle. Se estamos cobertos com a glória dEle, a presença dEle vai estar em nós. Se nós não estamos cobertos, não tem como Ele habitar dentro de nós, meus irmãos. Terceira característica aqui da noiva de Jesus, de Cristo: ela espera ansiosamente por Cristo. A referência, Apocalipse 19, 7, 8, vai ter mais essa referência, depois nós vamos ler lá na frente. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, meus irmãos, que a igreja espera o Senhor. Nós vivemos uma era que você nunca teve tantos recursos como tem no dia de hoje. Meu pai era da roça, na Bahia, e ele falava que o camarada, tudo que ele tinha que fazer, ele fazia até às 6 horas da tarde. Quando caía o dia, tornava-se noite lá no campo, sem televisão, sem rádio, sem sapato bonito, sem roupa bonita, sem carrão, não tinha nada, irmãos. E 6 horas da tarde acabava o dia. Acabava o dia, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, só restava fazer o quê? E dormir. Né, meus irmãos? Hoje a gente vê recursos e mais recursos.
Se você em São Paulo, por exemplo, ficar acordado 24 horas e você falar, eu quero passear 24 horas, você vai achar lugar para você ir, para se divertir, lazer 24 horas no dia, irmãos. Hoje você tem recurso, chega em casa, apertou o botão na parede, acendeu as luzes. Olha que legal. Precisa ir lá na represa buscar água? Não. Aperta lá o refrigerador, você escolhe, quer água natural ou quer água geladinha. O importante é que aquela água vai sair purificada. Você vai tomar um banho, vai correndo para o rio, tomar um banho quando chegar em casa, já está suado de novo? Não, agora você vai tomar um banho quentinho lá, gostoso. Tem até aqueles que têm a hidromassagem, vai se relaxar, com um somzinho ambiente, nada contra, meus irmãos. O que eu estou dizendo é que as coisas do mundo jamais devem separar você do Senhor. Essa é a questão que está aqui em pauta, irmãos. Posso ir passear? Posso. Posso almoçar no restaurante? Posso. Posso comprar um carro novo? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Posso comprar uma casa nova? E se eu mandar fazer uma casona, meus irmãos, que a população do bairro fique com inveja, posso fazer? Ué, se o Senhor preparar a condição, que mal tem? Posso eu prender meu coração a ponto de não ter tempo de ir para a igreja? Estou muito ocupado com o meu trabalho, com a minha vida, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, estou juntando dívidas, então não posso nem sequer cultuar. Não posso evangelizar, não tenho tempo mais de orar, acabou meu tempo de jejuar, porque eu preciso estar nas reuniões, eu preciso viajar de manhã para estar em Brasília, à tarde eu tenho que estar em Porto Alegre, e à noite eu tenho que fazer uma reunião com os meus funcionários aqui em São Paulo. E o tempo para Jesus? A igreja, ela tem por característica estar ansiosamente aguardando a vinda de Jesus. Pergunta para os irmãos: o que é que tem nos prendido? O dinheiro? A roupa? O calçado? Alguma coisa há, meus irmãos, que nos separa da presença do Senhor? Eu li uma coisa uma vez na Bíblia, meus irmãos, que me chamou a atenção. Falou-se lá que às vezes é melhor você entrar no céu com uma perna, do que com as duas o quê? Entrar no céu com um braço, e com o outro, e com os dois ir para Tá, irmãos, interessante. Se há alguma coisa que nos prende, meus irmãos, nós precisamos pegar o serrote e fazer o quê? Tirar, irmãos. Tudo o que nos separa do amor de Cristo, nós devemos fazer virar passado em nossa vida. Paulo falou que o evangelho, ele é novidade de vida, irmãos. Que cada vez que você acordar pela manhã, que se olhar no espelho, você possa falar: o dia de hoje certamente vai ser melhor do que o dia de ontem, porque hoje o Senhor fará prodígios e maravilha mais do que Ele fez no dia de ontem na minha vida. Deixa eu falar algo interessante para os irmãos. O crente, quando ele está na luta, na prova, não estou falando de lutinha, de provinha não, irmãos. Quando ele saber que amanhã não vai ter onde morar com a sua família, quando ele souber que amanhã não tem o pão para comer, quando ele souber que no outro dia, talvez vai vir um oficial de justiça para tirar o resto do que ele tem, as lutas do cristão coloca nós numa esfera de humilhação. Quanto mais a coisa aperta, a gente sabe muito bem para onde correr. Quando a coisa vai apertando, o crente vai torcendo. Quando o crente não aguenta mais, o que o cristão está fazendo? De joelho chorando, falando: Senhor, eu preciso da sua misericórdia.
O cristão sabe muito bem onde é a fonte. Sabe qual vai ser a oração do cristão? Senhor, quem sabe fosse hoje o dia da sua vinda, para que eu não pudesse ver o dia de amanhã. É assim quando nós estamos na prova. Aí você chora, aí você fala, vou dormir, deita na cama, não tenho sono. Aí você volta para o joelho, eu vou orar mais um pouquinho. Quando vai ver, amanheceu o dia, você nem dormiu. Aí o céu se manifesta. O Senhor, meus irmãos, que tem um amor HP, um amor que é incomparável com o amor do homem, o Senhor fala, vou mostrar para este meu servo o que eu posso fazer a partir do nada, do inesperado na vida dele. O que Deus faz? Começa a dar a ele aquilo que ele não esperava. Aí o tempo vai passar. Passou-se 1 ano. Aí o Senhor vai olhar aquele mesmo servo que passou a madrugada em claro orando. O servo agora está dentro de uma hidromassagem. O servo agora está bem. O servo agora pega o carrão, sai da igreja, não dá nem a paz do Senhor, porque os irmãos são tudo pobres e ele não é pobre, ele é rico. O servo agora que orava, que chorava pedindo a misericórdia do Senhor, não tem mais tempo, acabou. Agora para ele eu preciso conquistar mais e mais. Eu jamais posso voltar ao estado que eu era. É o dilema de muitos ricos. O pobre não tem medo de ficar pobre, mas o rico treme as pernas de perder aquilo que ele tem. E aí, meus irmãos, o camarada que um dia clamou o Senhor, agora ele tem tudo. Aí eu vou perguntar para os irmãos, ele ainda está ansiosamente aguardando a volta de Cristo, irmãos? É assim os nossos dias, irmãos. Às vezes o Senhor olha do céu para nós e fala, eu podia dar para esse irmão uma empresa, porque ele tem capacidade de dirigir uma empresa. Eu podia dar por esse irmão um carro gigante, porque ele dirige muito bem, um carro muito bom. Eu podia dar para essa irmã algo muito bom, mas o Senhor conhece cada um de nós. E saiba uma coisa, o objetivo principal, o principal objetivo é a salvação das nossas almas. E saibam os irmãos, e saiba vocês, o objetivo principal é a salvação das nossas almas, e o segundo objetivo é prover a nossa necessidade de todos os dias. Não está prometido na Bíblia um ficar mais rico do que o outro, não tem isso, irmãos. Está prometido na palavra do Senhor que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da... Não ouvi. Na hora da... É na angústia que o cristão ele está ansiosamente chamando, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e que a igreja possa chamar pelo nosso mestre todos os dias, meus irmãos. E a noiva, ela está preparada? Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não vai ter aviso para você. No meu trabalho, um irmão falou para mim, você crê, irmão Samuel, que uns dias antes da vinda de Jesus, vai ter um sinal, pelo menos um pouquinho de um avivamento, para despertar aqueles que dormem? Mas, quando eu olho para essa parábola, meus irmãos, eu não consigo encontrar para ele uma resposta de sim, porque as virgens, elas deveriam estar preparadas. Estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. Não sei se vai ser na minha época. Paulo,
Os irmãos de Tessalônica achavam que seria na época deles, mas a vinda de Cristo não aconteceu. Na época de Agostinho, na época de muitos dos pais da igreja, eles também ansiavam de ver o Senhor voltar. A vinda de Cristo não aconteceu. Na nossa geração vai acontecer, irmãos? Provavelmente sim. Mas o irmão vai dar uma certeza? Jamais. Não consigo dar certeza de absolutamente nada. Mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo, Ele vem, irmãos. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens tesourado, para quem ficarão? Aí pergunto para os irmãos, para aqueles que estão tão ocupados, irmãos, com as coisas que vão perecer, não que nós devemos abandonar. Tem irmãs que chegam e fala, ó, irmãos, eu pareço que não tenho marido não, irmãos. Na minha casa não funciona a lâmpada, lá se liga uma lâmpada, desliga o chuveiro, e se ligar o chuveiro, pronto, a casa inteira está no escuro, parece que não tenho marido. Tem irmãs também que o marido também reclama, fala, já faz um ano que meu paletó falta 2 botões, e a minha esposa que passa meu paletó ainda não viu que está faltando os botões lá. Então não é abandonar, meus irmãos, é não ter o cuidado e a apreensão nas coisas que vão perecer, mas sim estar sempre preparado para o dia que voltará o Senhor. Último versículo, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Mas quando será? Pouco importa. Eu tenho na terra uma missão. Você também é cristão. Você também é a noiva do Senhor. Tu também tens que ter uma missão, irmãos. Qual a missão? Enquanto houver fôlego de vida, enquanto bater o nosso coração, que possamos ter como mensagem central que nós pregamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É isso, irmãos. Pregue e pregue e pregue. Jesus voltará, não importa quando vai acontecer. Aleluia. Não importa quando vai acontecer. O importante é quando eu morrer, quando você morrer, você possa, na última pregação, ter dito para a igreja: irmãos, esperem, porque Jesus está vindo aí, irmãos. Essa chama chegou até os nossos dias, sabe por quê? Porque os irmãos pregaram isso. Porque os irmãos pregaram isso. Porque os irmãos tiveram essa crença. Porque os irmãos acreditaram na palavra do Senhor. Já há teólogos que vão dizer que a vinda de Cristo não vai acontecer, mas a palavra do Senhor diz que Ele vem, não tardará, porque aquele que há de vir, Ele virá, meus irmãos. Prosseguindo aqui, entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a tua obra e nela existente serão expostas ao fogo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. A nova Jerusalém, o Senhor já preparou, e estejamos nós agora atentos para o dia que o Senhor voltará. Falar um pouquinho aqui sobre a festa, irmãos. A nossa parábola também fala de festa, porque à meia-noite houve-se um grito, não foi isso? Como foi o grito, irmãos? Aí vem o noivo, sai ao encontro. As donzelas correram para ir ao encontro do noivo, na verdade foram apenas 5, e elas então foram lá ao encontrar com ele, acompanhou ele para dentro do lar, e o noivo festejou. Assim também a igreja do Senhor vai festejar com o nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele vem acompanhado, sim ou não, irmãos? Vem com seus anjos,
vem com a sua glória, vem com todo o resplendor, e Ele vai abrir os céus diante dos nossos olhos, para que possamos nos encontrar com Ele. Encontrando nós com o Senhor, vai acontecer o quê? A festa. Coisa boa é festa, irmãos. Alguém aqui não gosta de festa? Ah, mas tem irmãos que não gostam não. Tem irmãos que falam que festa é chocarrice, festa é meninice, festa é coisa diabólica. Mas Jesus Cristo, Ele festejou, e por que também não festejarmos? É tão certo que Jesus gosta de festa, é que a festa que vai ter lá no céu tem uma duração de quantos anos, irmãos? 7 anos. Isso é o que é gostar de festa, irmãos. 7 anos de festa. E o que mais importa é que estaremos com o Senhor sentado à mesa. E aí vem a coisa gloriosa, a coisa linda, meus irmãos, que não tem como o homem explicar. Quem estarão sentados naquela mesa com você? Talvez você vai olhar e falar: não, eu não mereço estar aqui. Mas vai ser apresentado para você Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos. Será apresentado para você o pai da fé, Abraão. Será apresentado para você Moisés. E talvez você vai conversar um pouquinho com ele, e ele vai te falar para você lá como é que foi a travessia e guiar aquele povo durante 40 anos no deserto. Talvez quando você conversar com Jesus na glória, coisas lindas, inefáveis, você vai ouvir. E o que importa para mim é só estar lá, meus irmãos. Não importa a cadeira que eu vou sentar, o importante é que eu possa estar lá com Jesus, irmãos. E dos seus olhos o Senhor limpará todas as lágrimas, e ao que vencer, o Senhor vai te fazer coluna no templo dele, meus irmãos. Vou confessar algo para os irmãos aqui, antes de eu falar sobre a festa. A vida de um cristão, ela é uma vida de angústia. Se você faz parte da igreja, você também vive esta angústia. Mas ela não é uma angústia, meus irmãos, eterna. Ela é uma angústia consolável. Às vezes você à noite dobra o joelho e chora. Na mesma noite vem o Espírito Santo e Ele consola as suas lágrimas, te dá alegria, e você acorda cantando. E você fala: não entendo isso. Eu fui dormir chorando, acordei cantando. É a alegria do Senhor. Mas isso não se compara com o consolo que vai ter na festa. Que consolo é esse, irmãos? De você não conseguir mais sentir nenhuma tristeza. O consolo de você não conseguir se preocupar mais com absolutamente nada. O sentimento de amor tomará o seu coração de uma forma que... Sabe quando aquele amor de Deus toma você, irmãos? Sabe quando aquele sentimento de amor toma a sua vida? E quando você vê, você está chorando, e você está sentindo aquela graça, aquele prazer, aquela comunhão que não tem explicação. Isso é pouco, irmãos. O grande consolo estará aqui, meus irmãos. Aqui sim será o verdadeiro consolo. É certo dizer que todos os que tiverem um genuíno encontro com Cristo estão credenciados a participar das bodas do Cordeiro. Porém, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja, irmãos. O que é isso? O pecador vai te falar: o que eu posso fazer para adentrar ao reino de Deus? Você vai falar para ele: apenas siga os meus passos, porque se você andar como eu ando, eu sou imitador de Deus. Se você me imitar, estará imitando o próprio Senhor. E aí, irmãos, estamos prontos para falar isso?
somos imitadores do Senhor ou não somos, irmãos? Que as pessoas possam ver a igreja em nós, irmãos. Quando alguém adentrar na sua congregação, eu sempre falo isso, e você vê que é uma pessoa que você nunca viu, corra lá, dê um abraço nele e diga para ele: seja bem-vindo à família de Jesus Cristo. Não só isso não, irmãos, não é só isso não. Arrume um lugarzinho especial para ele sentar lá, para ele se sentir bem. Diga para quem está fazendo a primeira parte que lembre-se dele para anunciar aos visitantes. Quando ele for embora, despeça dele e fala para ele voltar outras vezes. E diga para ele: se ele precisar de visita, você está pronto a qualquer momento para ir na casa dele. Isso é ser igreja. Irmãos, vocês achavam que igreja era aquele salão que vocês iam lá à noite? Igreja é você. Jesus não vai vir buscar aquele salão não, irmãos. Jesus vai vir buscar a igreja, e a igreja é você, irmãos. É a sua vida. Aleluia. Bem-aventurado os que são chamados a sentar com o Senhor, irmãos. Naquela ceia de quinta-feira, foi a última ceia do Senhor, era a Páscoa. Ele se reuniu com os seus discípulos, e meus irmãos, toda vez que Jesus se reunia com os seus discípulos, eu imagino Jesus falando e os discípulos olhando. As palavras de Jesus eram transmitidas com o amor que invadia o coração dos homens. Os discípulos ouviram Jesus falar o que, irmãos? Essa é a última vez que eu cearei convosco, até que outra vez possamos cear juntos. Naquela ceia, provavelmente tinha os 12, e um ainda saiu para trair. E na próxima ceia, estaremos lá, irmãos? Estaremos lá, irmãos? Que adianta, irmãos? Eu vou sair da igreja por causa do dirigente, vou sair da igreja por causa daquela irmã que me olhou feio, eu vou para o mundo porque a igreja não me ama, a igreja não me quer. Não foi o homem nem a mulher que comprou a sua vida com preço de sangue. Quem pagou o dote, ele te possuiu também por herança. Quem pagou o dote, ele nos ama e ele nos quer ver firme até o último dia. As moradas eternas. Antes de Jesus ir embora dessa terra, ele falou para os discípulos coisa semelhante quando o noivo desposava a sua noiva, porque o noivo desposava a sua noiva e ele falava: estou indo embora, outra vez voltarei. Quando eu voltarei, as moradas para vivermos juntos já estará preparada. O que aconteceu, irmãos? Jesus Cristo falou para os discípulos essas palavras que estão aqui, antes dele subir para os céus: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou ou estiver, estejais vós também. As moradas estão preparadas. Depois, no Apocalipse, Jesus já estava no corpo glorificado. Jesus chamou João na revelação: vem, João. E João subiu para ver o que, irmãos? As moradas que ele falou que o Pai tinha. João olha, o que João viu, irmãos? Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noivas
adornadas para o seu esposo. João viu, nós também veremos, meus irmãos. Nós também veremos, meus irmãos. Nós também veremos, meus irmãos. Todo dia, o diabo te olha e ele fala para você: você não vai ver, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Acordamos, parece que a casa está caindo na cabeça, tanto problema, dificuldade, pensamos: meu Deus, como é que eu vou conseguir? Mas essa linda cidade preparada, nós vamos adentrá-la sim, irmãos, com um novo corpo glorificado, com uma veste, meus irmãos, tão linda, com uma glória, meus irmãos, tão linda, que não tem como explicar, a habitar numa cidade que o homem nunca viu, que o homem nunca pôde contemplar, nunca subiu ao coração do homem, as moradas que o Senhor preparou. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O nome do Senhor seja glorificado, meus irmãos. O nome do Senhor seja exaltado, meus irmãos. Não é promessa de homem, é promessa de Deus, irmãos. É promessa daquele que pode fazer algo diferente por nós. Eu nada tenho para te oferecer, mas a Bíblia fala de uma eternidade tão linda e maravilhosa. O que passar, diga para si mesmo: vale a pena. Se chorar, diga para si mesmo: mesmo assim vale a pena. Se te chamar, colocar à frente, te humilhar e você ficar do tamanho de uma formiga, diga: ainda vale a pena. Vou mais além. Se comeres a metade de um pão seco e tiver que dividir com os seus filhos a mesa, ainda diga no seu coração: vale a pena, pelas coisas que estão me preparadas na eternidade com Jesus. Se você pode, glorifica esse Deus. Se você pode, exalta esse Deus. Aleluia, esse Deus é maravilhoso. A advertência que eu preciso te fazer é essa: não deixe faltar azeite na sua lamparina, irmãos. Esteja acesa agora na minha vida e na sua a lamparina da vigilância. Ainda que pareça tardar, a lâmpada da vigilância deve estar acesa. Ter reserva de azeite, que não falte azeite na sua lamparina, irmãos. Paulo falou pela palavra que nós devemos orar sem abastecer, toda hora, em todo lugar. No ônibus, se eu fechar os meus olhos, já estou face a face com o Senhor em oração. Se eu cantar, estou falando com o Senhor. Se eu tiver a oportunidade de colocar meu joelho no chão, fechar a porta do meu quarto, eu e Deus, Deus e eu, a comunhão também será linda e maravilhosa. A palavra de ordem para nós: não deixe a lâmpada da vigilância se apagar na sua vida. Para encerrarmos, temos a lâmpada divina para nos guiar com exatidão no meio das trevas morais e espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Ainda que cessar o louvor na sua igreja, ainda que cessar o barulho daquele que glorifica na sua igreja, quando você entrar lá, lembre-se que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Quando a corrupção está tomando o nosso país, lembre-se
que a lâmpada moral, no padrão bíblico, tem que estar acesa na nossa vida. Em meio às trevas, nossa lâmpada deve brilhar. Quando o Espírito Santo é dado, há sempre o azeite que produz luz. O crente é luz onde ele estiver. E se você é luz onde você estiver, você sempre estará em plena comunhão com o Senhor, para adorar, para sentir sua presença, para cantar, para falar do seu amor. Nenhum ambiente pode ser um ambiente para você se prender. Não, onde você estiver, que vejam os homens a glória do Senhor manifesta na igreja dele, porque nós somos a noiva do Senhor. A mensagem final aqui é: estejamos prontos quando o noivo vier. O dia, a hora, eu não sei, mas que estejamos atentos, aguardando para falar: ora vem, Senhor. As coisas velhas, por uma vez por todas, se passaram. Agora eu tenho a eternidade novinha, em folha. Vou ver coisas que eu nunca vi. Vou pisar onde não pisei. Vou ver o Senhor face a face, e estarei com aquela que é a preciosa igreja do Senhor. Glorifica o Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Glória a Deus, continue exaltando, continue adorando o nome do Senhor, porque Ele é grande e poderoso, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, a oportunidade está com o grupo Unção Divinal, que estará louvando ao Senhor. E depois dessa palavra, não cesse de glorificar, não cesse de abrir a tua boca para glorificar o nosso Deus, aleluia. Está no meu corpo, diga não.
creio que através dessa palestra vidas foram edificadas, amém? Receba. Glória a Deus, aleluias.